Caro Helder, é realmente uma noite extraordinária esta que temos aqui. Um grande jantar de candidatura. Valeu a pena trabalhar estes 4 anos para poder juntar aqui tanta gente neste momento em que damos o pontapé de saída para a campanha eleitoral em Mafra. A minha presença aqui pretende justamente, com outros dirigentes nacionais do PSD, com o Presidente da Distrital do PSD, deixar uma mensagem clara. A mensagem de que nós estamos orgulhosos do trabalho que aqui se fez em Mafra. Cumpriu-se um ciclo político nas últimas eleições e abriu-se um ciclo novo. Conseguimos manter a presidência da Câmara, reconstruir o barco no mar e, ao mesmo tempo, lançar uma enorme esperança para as pessoas quando olham aqui de Mafra para o futuro. E isso só foi possível porque tivemos aqui uma grande liderança política na Câmara. Essa é a razão porque estamos confiantes no apoio que hoje te queremos aqui também transmitir, caro Helder. Parabéns pelo trabalho que aqui fizeste e, sobretudo, boa sorte para este novo mandato que, com confiança, podes sonhar a alcançar nestas eleições. O PSD, como todos sabem, é um partido que tem muitas tradições autárquicas. Orgulhamos desde 1976, desde essas primeiras eleições democráticas para os nossos municípios, de ter uma representação maior no panorama nacional. É por isso que, desde 76, o PSD não corre o risco da marginalidade política no país. Nós sabemos que temos sempre grandes autarcas, de norte a sul do país, que nos asseguram um contacto próximo com a população, que mostram como é a nossa marca d'água, que pensamos sempre primeiro nas pessoas e só depois no PSD. E é um bocadinho por isso que somos muitas vezes recompensados por essa maneira de estar. Nós procuramos sempre oferecer o melhor de nós próprios para que as nossas comunidades, os nossos municípios, as nossas freguesias, o nosso país, possa alcançar os melhores resultados no futuro, porque nós estamos sempre prontos a agarrar as melhores oportunidades a cada dia que passa, mas a fazer por alcançar melhores oportunidades ainda para o futuro. Serve isto para dizer que a nossa mensagem nas eleições autárquicas não é muito diferente daquela que temos no país. Olhamos para Portugal como olhamos para cada um dos municípios e das freguesias. O que é que nós queremos? Queremos, no essencial, que os nossos políticos estejam atentos às possibilidades que se nos oferecem em cada momento. Às vezes, a sorte sorri mais nuns tempos do que noutros. Nós gostamos, quando a sorte nos sorri, de estar suficientemente atentos para que ela não nos passe ao lado. Nós gostamos de estar atentos às possibilidades. Mas sabemos que o futuro se constrói não apenas a beneficiar das circunstâncias do momento, da sorte que nos possa bater à porta, mas do trabalho, do esforço que conseguimos desenvolver, procurando sempre que as possibilidades de amanhã sejam maiores do que aquelas que já tivemos. E isso dá trabalho. Nós temos boas razões, olhando para a história do PSD nos municípios, no país, para acreditar que a nossa maneira de estar na política é aquela que vale a pena. Podemos nem sempre defrontar circunstâncias fáceis ou simples. E já tivemos de defrontar, em municípios, mas no país também, situações bem difíceis.
mas nunca nos deixámos vencer por elas e procurámos sempre, a cada oportunidade, como a cada dificuldade e a cada obstáculo, mostrar uma resiliência grande e acreditar que é sempre possível preparar um futuro melhor do que aquele que herdamos. Foi assim, de certa maneira, que fizemos em 2011 também. Quando chegámos ao governo, tínhamos um país numa circunstância bem difícil. Isso não nos impediu de lançar sementes importantes e de fazer reformas que ainda hoje estão a dar os seus frutos. Claro que depois também sabemos observar o comportamento, como se costuma dizer, mais oportunista daqueles que, em certas alturas, vão colhendo pelo trabalho que outros fizeram. Mas como não somos invejosos, não levamos nada a mal que o país possa hoje beneficiar do trabalho que foi feito no passado. O que fazemos é questão de lembrar, para que os nossos adversários não pensem que nós estamos esquecidos, que uma boa parte da boa conversa que se faz hoje sobre a economia que cresce e as oportunidades de emprego mais amplas que ocorrem não acontecem por acaso. Têm uma origem. E essa origem é justamente o trabalho que se fez no passado. Não tivéssemos nós fechado o programa de assistência económica e financeira e termos despedido da Troika em 2014, e uma boa parte da conversa que hoje os membros do Governo fazem nem sequer tinha razão de existir, continuaríamos ainda hoje a ter de enfrentar situações difíceis, como aqueles que noutros países da Europa não fizeram o seu trabalho na devida altura, ainda hoje têm de enfrentar. É o caso, sobretudo, daquilo que se passa na Grécia. Mas nós sabemos que o que deu trabalho há uns anos atrás a preparar e que hoje nos permite crescer, nos teria permitido crescer ainda mais em 2016 e em 2017, se o caminho que estávamos a seguir tivesse sido prosseguido. E esse é o ponto importante. Nós temos de estar sempre atentos àquilo que é possível fazer e ao que se deve esperar para o futuro. Não somos complacentes, não baixamos os braços, não achamos que, como as coisas correm bem, vai correr bem a vida toda. Em qualquer circunstância, se não estivermos hoje dispostos a fazer alguma coisa mais do que aproveitar a boleia do turismo, a boleia de termos uma Europa a crescer um bocadinho mais, isso com certeza dá-nos hoje, em 2017, algum ânimo para ver o país crescer, como hoje praticamente se admite, quase 2,5%, mas que pena que não tivéssemos crescido 2,5% justamente em 2016, embalados que vínhamos de ter crescido cada vez mais depois de 2014 e depois de 2015. Que pena que tivessem sido semeadas tantas dúvidas sobre a nossa capacidade para honrar compromissos, se não tivesse havido uma formulação de poder com a geringonça que hoje nos governa, que assustou tanto os investidores e os mercados. E hoje vemos o Primeiro-Ministro António Costa a discursar sobre o futuro da Europa, sobre a União Económica e Monetária, sobre as reformas que é preciso fazer na Europa para que a Europa possa ter mais coesão e possa ter mais crescimento. E como não lembrar que o mesmo Primeiro-Ministro que discursa no Colégio Europeu em Bruges sobre a necessidade dessa Europa fazer reformas, não consegue em Portugal se não escolher aqueles que são os partidos com a política mais anti-europeia para apoiar o seu governo e que são os primeiros a garantir que, em vez de reformas em Portugal, o que continua na expectativa e no discurso desses partidos são as contra-reformas ou a reversão das reformas que foram feitas. Há realmente uma contradição insanável aqui.
Afinal de contas, andámos quase 2 anos a perder tempo, quando podíamos estar hoje a crescer mais do que estamos. E se tivesse o Governo prosseguido o caminho do anterior, talvez hoje não estivesse a pedir um amplo consenso para o pós-2020, nomeadamente para as obras públicas. Pois é, para todas aquelas que não fez e que estavam acordadas desde 2014 e desde 2015, de resto, com o beneplácito do Partido Socialista. Como é que é possível que 2 anos depois todas essas obras, investimentos na área dos transportes e das infraestruturas tenham ficado na prateleira durante 2 anos, para que agora o Governo venha dizer que é preciso pensá-las para além de 2020? É preciso lembrar que se a ligação que nós tínhamos previsto de Sines até Caia, em bitola europeia, na via férrea, se precisávamos de ter também de Leixões, do Porto de Leixões e de Aveiro até Espanha, uma ligação moderna, mais importante para as nossas exportações, para que a nossa economia possa funcionar ainda com mais força, aproveitando o bom tempo europeu. Se tudo isso estava previsto, por que não foi feito? Por que é que não saiu do papel? Querem agora reprogramar todos esses investimentos que ficaram previstos? Era bom que começassem por dizer, como nós ontem pedimos na Assembleia da República, através dos nossos deputados, que esclareçam qual é o seu compromisso até 2020. É importante falar após 2020, mas se queremos saber o que é preciso fazer depois de 2020, não era mau começar por perguntar ao Governo o que é que se compromete a fazer até 2020, porque todo o programa de investimentos que estava previsto ficou pura e simplesmente na prateleira. E ao mesmo tempo que o Governo quer dar a ideia de que vai pensar o país no pós-2020, vai começando a afinar, ministro a ministro, a conversa sobre o que está disposto a fazer em cada ano. Não sei se repararam, na semana passada, perante a iminência de uma greve de magistrados, a Ministra da Justiça emitiu um comunicado. Nesse comunicado chamava a atenção para a dificuldade de satisfazer e ir ao encontro das pretensões dos senhores magistrados em razão, repare-se bem, das condições económico-financeiras do país. Eu acho que foi a primeira vez que um membro do Governo apareceu a falar das condições económico-financeiras do país que não permitem que aquelas reivindicações sejam satisfeitas. Durante 2 anos nunca houve limites, nunca houve restrições económico-financeiras. Dizia-se abundantemente que não se fazia mais no passado porque o Governo não queria. Este Governo agora conseguia conciliar tudo. Eis então o espanto de aparecer uma primeira declaração de uma ministra a chamar a atenção: cuidado, há aqui limites, nós não podemos fazer o que queremos. E eu pensei, esta ministra está desatenta, não tem ouvido o primeiro-ministro, não tem ouvido o resto do Governo e o Partido Socialista. Mas hoje o Ministro das Finanças também veio dizer uma coisa parecida. Veio dizer, bom, nós vamos tratar do orçamento numa linha de continuidade, mas temos de ter em conta as circunstâncias económico-financeiras. Ora bem, parece que à medida que nos vamos aproximando da segunda parte da legislatura, de repente, os membros do Governo começam a descobrir que há limitações económico-financeiras. Está na altura de recordar 2 coisas. Primeira, que as restrições económico-financeiras existiram sempre. O Governo é que as andou a esconder durante 2 anos. E foi por ter andado a esconder que o investimento na educação,
o investimento na saúde, o investimento na segurança e na proteção civil, o investimento nas universidades, na investigação e na inovação, durante todo o ano passado, foi substancialmente menor do que no governo que eles criticavam no passado. E andou entre 30% a quase 70% menos, conforme possamos escolher as áreas. E houve também ocultação com as chamadas cativações ou cortes definitivos que ocorreram nos ministérios. Quer dizer, se descontarmos o aumento dos salários na função pública, o Estado hoje tem menos para gastar do que tinha quando eu era Primeiro-Ministro e, no dizer dos nossos adversários, éramos assim uma espécie de encarnação do mal que não gastava o suficiente na educação e, portanto, destruía a escola pública, na saúde e, portanto, punha em causa o Serviço Nacional de Saúde e por aí fora. Hoje caiu a máscara. Nestes 2 anos, o Governo, descontados os salários, tem gasto menos nas políticas sociais do que nós gastávamos quando estávamos em recuperação, com a economia a crescer e com o emprego a crescer. A segunda coisa que é preciso lembrar é que os 2 anos que temos pela frente, se prosseguirem nos mesmos termos destes que agora se completam, então já não existe nenhuma desculpa para os partidos da geringonça. Não podem fazer como fizeram com as cativações, em que apareceu o Bloco de Esquerda, assim com grande à vontade, a dizer: nós não nos tínhamos apercebido disto. Durante um ano em que andámos a chamar a atenção para o assunto, nós evidentemente estávamos ressabiados. Agora que se provou que houve dissimulação, ocultação das contas públicas, agora vêm dizer: não, isto agora tem de ser mais transparente. Ora, que bom que a geringonça descubra que é preciso transparência e assumir com transparência as escolhas que se fazem. Nós não mudamos a nossa maneira de estar nestes 2 anos, apesar de estarmos na oposição. Para nós o importante é que o país possa cumprir as suas metas. E o Governo tem a obrigação de as cumprir em nome de Portugal. Para nós, os 2 anos que temos pela frente são também importantes para recuperar o tempo perdido nestes 2 que passou. E é fundamental para Portugal e para os portugueses que reformas importantes, transformações importantes possam ser semeadas, como nós as semeámos lá atrás, para que os portugueses as possam vir a escolher no futuro e a colher os benefícios dessas reformas, seja quem estiver que esteja no Governo nessa altura. É preciso, portanto, caro Hélder, coragem, uma atitude de não ir a favor apenas da corrente porque sim, se for necessário ir contra a corrente, para garantir que o nosso futuro é melhor do que já foi e que a herança que deixamos para quem vem a seguir possa ser melhor do que aquela que nós recebemos. Nós, PSD, deixamos aos portugueses uma herança bem melhor do que aquela que recebemos em 2011. E eu, que tenciono poder ser Primeiro-Ministro em 2019, também gostava de poder receber uma herança melhor, não apenas da que recebi em 2011, mas do que aquela que deixei em 2015. Parabéns, caro Hélder, parabéns a todos, porque tenho a certeza que o trabalho que aqui se fez em Mafra e que se vai fazer nos próximos 4 anos resulta de uma grande liderança, mas também de uma grande equipa. É aqui que entra o cumprimento especial, amigo, que o Presidente do PSD quer deixar a toda a equipa que se candidata não apenas à Câmara e à Assembleia Municipal, mas também às nossas Assembleias de Freguesia, a todos aqueles que estão envolvidos, autarcas, com responsabilidades ao nível do município e das freguesias.
e que isso possa ajudar cada vez mais o PSD a ter mais força na área metropolitana de Lisboa, porque isso significaria para todos os portugueses que vivem na área metropolitana de Lisboa um futuro bem melhor do que aquele que têm hoje. Obrigado, parabéns, boa sorte.